É, Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. Um tema aí muito interessante. Quando o Otávio me mandou mensagem de prontidão, aí a gente aceitou, está aqui com os irmãos. E deu para ver que vocês já têm ouvido muito, né? Deus já tem falado com vocês nesse mês a respeito do tema. E com a graça de Deus, que Ele, enfim, use essa manhã também para continuar ministrando no seu coração, no meu, no nosso. Amém? Todo mundo achou? A gente vai fazer a leitura do capítulo 6 do livro de Atos. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Atos 6, do 1 ao 7. Diz assim: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Fica aí a sugestão de nome para você que um dia vai ter filho e ainda não teve. Tem belos nomes aqui. Prosélito de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, que ela seja instrumento do Senhor, do teu Espírito, para alcançar os nossos corações essa manhã. Jesus, que a gente ouça, que a gente aprenda com o Senhor, que a gente tenha nossos afetos, nossas afeições, nosso caráter, nosso mais profundo, quem somos, afetados por essa palavra, Jesus, que ela nos molde, que ela encontre espaço, moradia no nosso coração, na nossa mente, que seja um tempo onde a gente vai ser ministrado pelo Senhor, onde a gente juntos aqui em comunhão, nesse dia, que é o dia do Senhor, esse dia tão importante para nós, que essa sua palavra, que esse texto aqui seja usado pelo Senhor para alcançar o coração dos meus irmãos e o meu. Em nome de Jesus, oramos por isso. Amém. Amém, gente. Bom demais. A gente leu aqui o capítulo 6 de Atos e quero dar um resumo assim, de alguns minutinhos sobre o que tem antes dessa nossa narrativa aqui, desse trecho que a gente vai, enfim, gastar uns minutinhos aqui nessa manhã para aprender. Então, o livro de Atos, você conhece muito bem, o Atos dos Apóstolos, ele vem depois das narrativas dos evangelhos que narraram a vida de Jesus, suas obras, os milagres, os prodígios, o nascimento, tudo que a gente tem sobre Jesus, muito da história de Cristo, como ele nasceu, como as coisas aconteceram, detalhes sobre o ministério, viagens, curas, milagres, estão nos primeiros livros ali do Novo Testamento, e aí a gente tem, depois da morte de Cristo e ressurreição, o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, é um livro importante para a gente, rico em teologia, narrativas, muito onde a gente vê a ação e o agir do Espírito Santo na igreja, nos primeiros momentos da igreja primitiva. No capítulo 1, a gente vê então a ascensão de Jesus, a escolha de Matias para ser um dos 12. No capítulo 2, a gente vê um capítulo tão conhecido por nós, a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, o dom de línguas sendo derramado pelas pessoas e a pregação de Pedro, que gerou milhares de pessoas convertidas à fé, ao Evangelho. No capítulo 13, a gente vai ver Pedro na porta do templo curando um coxo. Lembra dessa passagem dizendo: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. No capítulo 4, no capítulo 5, a gente vê a perseguição aumentando sobre essa igreja, os apóstolos sendo perseguidos, presos, inclusive Pedro e João, que eram figuras importantes ali nessa igreja, haviam sido presos no capítulo 4 e 5, então aumentou assim uma perseguição mesmo, algo ferrenho para essa igreja, e a gente chega no capítulo 6, que é o trecho aqui que a gente vai gastar um tempinho aí nessa manhã,
nesse contexto que as coisas acontecem, depois de serem batizados com esse Espírito Santo, depois de muitas e muitas pessoas estarem se achegando nessa igreja, nessa comunidade, depois de começar ali uma perseguição, afinal, a pregação de vários confrontava os líderes religiosos da época, então eles começaram a ser perseguidos, e a gente chega no capítulo 6, que é o nosso tema aqui, e a gente costuma, a partir daqui começa a ver, a partir do livro de Atos, começa a ver uma igreja, que é uma igreja chamada igreja primitiva, o início da igreja ali de Cristo, algumas características importantes, algumas características muito pontuais e relevantes que eu queria que juntos a gente pudesse ver e que isso de alguma forma tocasse o meu coração e o seu. Amém? A gente está falando aqui de uma igreja que vivia em plena comunhão, as pessoas exerciam e viviam essa comunhão, elas compartilhavam seus bens, as suas posses. Você vai ver em alguns momentos a narrativa mostrando para mim e para você que as pessoas derramavam, elas colocavam aos pés dos discípulos as coisas que elas tinham, né? Então, imagina você ter o seu salário, você pagou sua conta, tudo está sobrando, ou seu coração queimou, você vai e leva aos discípulos. Não como a gente vê hoje em algumas igrejas, ou, sei lá, na internet, na televisão, igrejas que fazem isso com peso, como se fosse meio que forçando, extorquindo mesmo os membros. Não, de maneira saudável, equilibrada, isso era feito de plena vontade, não existia uma obrigação, não existia um engano aqui para que se você não der, se você não ajudar, você... Não é assim, não é como a gente vê hoje, infelizmente. Mas é uma igreja que dividia entre si as coisas, exercia essa comunhão, onde a gente também via uma pregação clara e prática do Evangelho. Afinal, os líderes dessa igreja aqui que a gente está vendo, eles andaram com Jesus, eles eram os discípulos, os 12, né? Os 11, tirando Judas, que tinha se suicidado, e Matias, que foi acrescentado ao grupo. Então, os 12 que andaram com Jesus, que viram, olharam, sentaram com Cristo à mesa, dividiram o pão, o vinho, o cálice, esses homens eram os líderes dessa igreja. Imagina estar nessa igreja, que coisa linda. Que vocês têm o pastor Joel, né? Outros pastores aqui que estão, né? Estão no nível aí, mas que graça, né? Que maravilha essa liderança. E além disso, uma igreja, como a gente vai ver aqui, que esse é talvez o foco aqui da que a gente vai olhar, a forma que a gente vai olhar para esse sermão, uma igreja que se preocupava com os necessitados, com os pobres, as viúvas. Essa também era uma pregação desses homens, dessa igreja. É uma igreja completamente missional, exemplo de missionalidade bíblica, e que serve para mim e para você, para a gente aprender hoje, nessa manhã, com o exemplo dessa igreja. E no capítulo 6 a gente tem algumas coisas específicas, a gente vai versículo a versículo entendendo e pontuando aqui, saltando algumas coisas importantes para a gente aprender com a missionalidade, com o exemplo missional que essa igreja tem para apresentar para mim e para você. Então, se você está com sua Bíblia aberta aí, ou seu aplicativo, não sei, volta lá no versículo 1 comigo, a gente vai ver o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E a gente vai ir versículo por versículo aqui. Eu queria, nesse primeiro versículo, já destacar uma característica importante dessa igreja, que é essa igreja missional, essa igreja que vai mostrar coisas interessantes para mim e para você nessa manhã, que é o seguinte: a igreja missional se preocupa com os necessitados. Aqui, no caso, a gente vê o exemplo da igreja se preocupando com uma viúva, com algumas viúvas. A viúva, nessa época, ela era considerada uma pessoa vulnerável, né? Ela não tinha